Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo sobre funções de uma variável. Você deve ter em algum momento da sua vida, se você ainda não escutou, alguma vez você vai escutar, né? Alguém falando que é preciso maximizar os ganhos e minimizar os custos, né? Como eu disse, se não ouviu, já vai ouvir falar nisso daí. O que que significa isso, né? Significa que você quer tirar o lucro máximo de alguma coisa a partir de custo mínimo. É basicamente isso que você quer. O que você quer, então, é uma situação ótima. A situação melhor possível. Aqui não tem como ser melhor. Tá? Isso chama-se problemas de otimização. Problemas que envolvem que você procura a melhor solução possível para um problema. Isso chama-se problema de otimização na matemática. Né? E esse tipo de problema é que nós vamos atacar daqui para diante. Para isso, nós vamos precisar, é claro, de alguns elementos teóricos, né? E esses elementos teóricos vão ser vistos nesse vídeo de agora, que são os valores máximos e os valores mínimos de uma função. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos só estar preocupados com a teoria sobre a esse respeito, e dali a pouco nós vamos entrar com exemplos, especialmente exemplos sobre otimização. Mas, como o Sherlock Holmes falava, não dá para fazer tijolos sem barro, então vamos ao barro, precisamos nos sujar um pouquinho. Né? Para isso, nós vamos utilizar o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Né? Indo direto ao ponto, o que significa máximo e mínimo absoluto? Né? Se você for pensar no português da palavra, você vai falar assim, o que é máximo absoluto? O máximo absoluto é o maior de todos, né? Mínimo absoluto é o menor de todos. Né? Então, esse é o português dessas duas expressões. E isso está correto. A questão é que, para a matemática, isso não serve, né? Esse tipo de definição não é uma definição boa. Então, nós precisamos matematizar essa ideia de maior de todos e menor de todos. E, para isso, nós vamos considerar o seguinte, né? Vamos considerar uma função e C um elemento que está no domínio dessa função. Tá? Ou seja, nós podemos calcular f de C. Então, nós vamos dizer que o f de C é um valor máximo absoluto de f no seu domínio, se a f de C é maior ou igual a f de x para todo x no domínio. Aí você fala, bom, mas isso aqui significa que a f de C é o maior valor que uma função pode assumir no seu domínio. E é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. Isso é que significa ser um máximo absoluto. Então, f de C, ele é um valor de máximo absoluto se a f de C for maior ou igual a f de x para todo x no domínio da função. Analogamente, nós vamos dizer que a f de C é um valor de mínimo absoluto, né, valor de mínimo absoluto, se a f de C for menor do que f de x para todo x. O que está dizendo? Que f de C é a menor imagem possível da nossa função. Tá certo? Em alguns momentos, algumas vezes, nós vamos dizer que os valores de máximo e mínimo absolutos, algumas vezes nós vamos chamar esses máximos e mínimos absolutos de máximos ou mínimos globais. Né? Essa também é uma nomenclatura que, dependendo do livro, você pode encontrar. E algumas vezes também nós vamos dizer que esses são valores extremos da nossa função. Essa expressão aqui, os valores extremos de f, essas expressões nós vamos utilizar muito aqui nos nossos vídeos, tá? Durante esse curso. Máximo e mínimo global, algumas vezes também vai aparecer. Então, máximo global é o maior valor que a função pode, a maior imagem que a função pode ter. Mínimo global é a menor imagem que a função pode ter, né? Mínimo global e máximo global por causa disso. Global é no todo, né? Valores extremos, por que valores extremos? Porque é o maior e o menor valor possível que pode assumir. Né? Então, máximos são valores extremos, né? É comum também dizer que a f tem um mínimo absoluto em C, quando a f de C é um valor de mínimo absoluto da f. Então, se a f de C é um valor de mínimo absoluto, então você também diz que a f tem um mínimo absoluto em C. Tá?
A mesma coisa para máximo absoluto. Então, se a f de c é um máximo, é um valor de máximo absoluto, então você fala também que a f tem um máximo absoluto em C. Tá bom? Uma coisa que é preciso observar aqui, essa é uma coisa extremamente importante. A definição que nós vimos anteriormente, a definição de máximo e mínimo absoluto, ela não garante a existência desses extremos. A definição não garante. Ela só diz assim, quando que o f de C é um mínimo? Quando que f de C é um máximo? É isso que ela diz. Tá? Ela não garante a existência. Se existir, é claro que esses caras são únicos, né? O maior valor absoluto, o menor valor absoluto. Esses sujeitos são únicos quando existirem, né? Então, agora a nossa briga, né? Briga daqui para diante, é saber quando que uma função tem ou não tem máximo e mínimo absoluto. Como eu já tinha dito, né, para vocês, o valor máximo absoluto é a maior imagem que uma função pode assumir, e o mínimo absoluto é a menor imagem que uma função pode assumir. Né? Outra coisa também, se a f de C é um máximo absoluto, então esse ponto aqui, CF de C, é o ponto mais alto do gráfico da função. Claro, porque se a f de C é a maior imagem, então esse ponto CF de C é o ponto mais alto que você pode encontrar. Da mesma forma, se f de D é um valor de mínimo local, então esse ponto aqui, ó, df de T, f de D é o ponto mais baixo no gráfico. Né? Está permitido que máximos e mínimos absolutos ocorram nos extremos de um intervalo fechado. Isso pode acontecer, que é o que acontece aqui, por exemplo. Esta imagem aqui, ó, o número A, é o extremo esquerdo do domínio dessa função aqui. Olha o gráfico da função. O gráfico da função é isso daqui. Tá? O A é o extremo, é limite aqui, né? É um limitante do domínio dessa função. A f de A é o menor valor que ela pode assumir, porque esse ponto aqui é o mais baixo possível. Né? Então, o f de A, aqui nesse caso, é o mínimo. Né? É o mínimo absoluto. Mas o mínimo, tanto o mínimo quanto o máximo absoluto, eles podem também ocorrer no meio, digamos assim, num ponto intermediário do domínio, que é o que está acontecendo aqui, por exemplo. Né? Então, este ponto aqui é o mais alto possível, né? Então a f de D é o valor de máximo absoluto para essa função aqui. Tá? Então, o mínimo absoluto é o ponto mais baixo, o máximo absoluto, ponto mais alto do gráfico da função. Tá? Você pode observar aqui, ó, vamos observar, ó, olha para esse ponto aqui, olha para esse pontinho aqui, olha para esse ponto aqui de cima, olha para esses dois, né? O que acontece? Eles não são máximos e nem mínimos absolutos da nossa função. Não são, tem valores que são maiores, tá? Mas observe o seguinte, em volta aqui desse ponto, esse ponto aqui é o maior. Em torno aqui desse ponto, esse pontinho aqui é o menor, tem a menor imagem possível. Né? Então, localmente, aqui nós temos um máximo e localmente nós temos um mínimo. Idem para cá, ó, aqui, ó, em torno aqui de no intervalo aqui, ó, nós temos um mínimo local aqui, né? Então, localmente nós temos um mínimo, que não é global, mas localmente, em torno aqui, num pedacinho aqui do gráfico, nós temos um mínimo aqui, tá? O menor valor possível. E isso aqui nós vamos definir agora. Agora nós vamos definir máximo e mínimo local, né? Então, um número f de C, ele é chamado de um valor máximo local, ele é um valor de máximo local, se a f de C for maior ou igual, né, a f de x para todo x em torno de um intervalo que contém o C. Idem, o valor de mínimo local, f de C é um valor de mínimo local, se a f de C é menor do que f de x para todo x em torno de um intervalo. Ou seja, se em torno de um intervalo que contém C, intervalo aberto, se em torno de um intervalo aberto, em torno de C, você tem f de C, a menor imagem possível nesse intervalo, então você tem um mínimo local. Se a f de C é a maior imagem
de todos os pontos nesse intervalo aberto que contém C, então você fala que você tem um mínimo, você tem um máximo local da sua função, né? Então, máximos e mínimos locais acontecem em situações desse tipo aqui, ó, né? Observa que em torno do 4, observa que em torno do número 4, a f de 4 está aqui, ó, ela vale 5, não é verdade? Para todos os pontos em torno do 4, todas as imagens são maiores. Ora, se todas as imagens são maiores, então você tem um mínimo local. Não é global, mas é local. Localmente, o f de 4, que no caso aqui, f de 4 é 5, né? Então, 5 é a menor imagem que a função assume em torno de um intervalo que contém o número 4. Olha aqui para o 8. Em torno do 8, ó, você calcula a imagem do 8 e você tem 7 aqui, tá vendo? Dá 7. f de 8 é 7. Para todos os pontos em torno, para todos os pontos desse intervalo aqui, ó, em torno do 8, as imagens são sempre menores do que a imagem do 8. Então, o 8 é um valor de máximo local. Então, é máximo local. Não é global, mas é local. Sempre tem que ter esse intervalo aberto. Você sempre tem que olhar no intervalo aberto. Olha aqui no 12. Olha o 12 aqui. Se você olhar para o 12, a f de 12 vale em torno de 3, né? Nesse intervalo aberto que nós pegamos aqui, ó, a hora que nós calcularmos a imagem dos pontos nesse intervalo aberto, todos os valores estão acima. Todos os valores são maiores. Isso significa o quê? Que a f de 12 é o mínimo local. Além disso, esse é o menor valor que a função pode assumir. Então, além de mínimo local, ela também é um mínimo absoluto. Tá? Agora, vamos olhar para esse extremo aqui. Ó. Olha aqui no 1. No número 1, para x igual a 1, a f vale 8. Tá? Então, a f de 1 é um máximo absoluto, mas ela não é um máximo local. Por que não é um máximo local? Porque não tem um intervalo aberto em torno do 1 em que eu possa calcular a minha função. Para valores menores do que 1, a função não está definida. Então, eu não tenho um intervalo aberto que contenha o número 1, que contenha x igual a 1, e que eu possa calcular as imagens da minha função. Então, a f de 1 vai ser um extremo, vai ser um máximo global, né? Vai ser um máximo absoluto, mas não vai ser máximo local. Idem para cá, ó. Aqui nós temos 12, aqui, olha para o 14 aqui, ó. Aqui está o 14, tá? A f dele está aqui. Beleza. Esse ponto, ele não é máximo nem mínimo absoluto, e ele também não é máximo nem mínimo local. De novo, você não tem um intervalo em torno do 14, no qual você pode calcular as imagens da função. À esquerda do 14, você não pode calcular a nossa função. Né? Então, o que isso quer dizer? Que máximos e mínimos locais não ocorrem em extremos e intervalos fechados. Por quê? Porque você não tem um intervalo aberto no extremo do intervalo fechado, em que você possa calcular a imagem dos pontos desse intervalo fechado para todos eles, né? Que é o que acontece aqui. À esquerda do 1, você não consegue calcular f. Então, não tem um intervalo aberto que contém esse ponto. Tá? E no qual você pode calcular todas as imagens. Tá bom? Sempre tem que tomar esses cuidados aí. Aqui, ó. F de A, nesse gráfico aqui, F de A é o máximo absoluto. É o mínimo absoluto, desculpa. F de D é o máximo absoluto. O F de C e o F de E são mínimos locais. F de B e F de D também são máximos locais. Tá? Algumas vezes os máximos absolutos vão ser máximos locais. Quando esses máximos locais ocorrem nos extremos, quando os máximos absolutos, ocorrem nos extremos, então você não tem um máximo nem um mínimo local. Nos extremos não tem local. Tá bom? A função cosseno tem seu valor máximo, local e absoluto atingido infinitas vezes, uma vez que o cosseno de 2π vezes n é igual a 1 para todo inteiro n.
e o cosseno está entre menos 1 e 1 para todo x. Né? Então, como o cosseno varia entre menos 1 e 1, para todos os pontos em que a função assume 1, esses caras são máximos absolutos e também são máximos locais. Isso você pode observar aqui no gráfico. Né? Para todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos, em todos esses pontos, a nossa função cosseno tem máximo absoluto, que também são máximos locais, porque você consegue um intervalo em torno do 2πn, tal, que todo mundo nesse intervalo tem imagem menor do que a imagem do 2πn. É menor que 1. Menor ou igual. Né? A mesma coisa para os elementos dessa forma aqui, 2πn mais 1π, o cosseno vale menos 1, ó, que são esses valores aqui, esses números aqui, ó, tá vendo? E esse é o valor mínimo que a nossa função cosseno pode assumir. Então aqui nós temos os valores de mínimo absoluto e mínimos locais da nossa função cosseno. Vamos olhar para o gráfico desta função aqui, ó, nesse intervalo fechado, de menos 1 até 4. Né? Então essa aqui é o gráfico da nossa função. Nós só estamos interessados nesse domínio aqui, para x nesse domínio, de menos 1 até 4. Os outros valores não nos interessam. Tá? Então nós estamos dizendo que esse aqui é o domínio dessa função aqui. Quero olhar para ela. Pergunta, essa função tem o máximo absoluto? Sim, ó, o máximo absoluto é o ponto mais alto, lembra? O máximo absoluto ocorre no ponto mais alto. Então ele ocorre aqui no menos 1. Ó. Então tem o máximo absoluto em menos 1, em x igual a menos 1, e o valor de máximo absoluto ocorre na f de menos 1, que é 37. Tá? Mínimo absoluto, a nossa função tem o mínimo absoluto? Tem. Ela tem o mínimo absoluto, e esse mínimo absoluto, para encontrar ele, você olha no ponto mais baixo do gráfico. Né? O ponto mais baixo do gráfico é esse daqui. Ó, né? Então ela tem um mínimo absoluto em x igual a 3, e para x igual a 3 nós temos f de 3 igual a menos 27. Então menos 27 é o valor de máximo absoluto. É sempre a imagem. Sempre a imagem é que nós dizemos que é máximo ou mínimo. Tá bom? Tem máximo absoluto em menos 1. Tem mínimo absoluto em 3. Mas o valor é a imagem. Tá? Tem máximo local? Vamos ver se tem máximo local. Ó, esse daqui é o máximo local. Tá vendo? Porque a f de 1 ó, tem máximo em x igual a 1, porque a f de 1 é o maior valor em torno de um intervalinho pequeno aqui do 1. Né? A mesma coisa tem mínimo local em 0. Ó, porque aqui em torno do 0, para o intervalo em torno do 0, f de 0 é o menor valor que ela pode assumir. E f de 0 é 0. Tá? Você pode observar, ó, ela não tem um máximo local aqui em x igual a 4. A função não tem. Por quê? Porque isso aqui o 4 é o extremo do intervalo fechado. Né? E nesse caso, não há mínimo local. Esse ponto não é mínimo local, não é máximo local e nem máximo absoluto, porque tem gente maior que ele. Tá? Por que não é máximo local? De novo, você não consegue um intervalo em torno do 4 de modo a calcular a f em todos os pontos desse intervalo. Para números maiores do que 4, você já não tem mais a função definida. Valores maiores do que 4 não fazem parte desse domínio que nós estipulamos aqui. E agora tem o teorema do valor extremo. Esse teorema ele é bastante importante porque ele nos fala, nos dá algumas situações em que máximos e mínimos absolutos ocorrem. Né? Então ele fala o seguinte, se você tem uma função contínua num intervalo fechado, AB, então a f assume um valor de máximo absoluto e assume um valor de mínimo absoluto. Então, existem elementos C e D no intervalo fechado, AB, de tal modo que a f de C é um máximo absoluto e f de D é um mínimo absoluto. O que ela está dizendo? Funções contínuas, presta atenção agora. Funções contínuas definidas num intervalo aberto têm máximos e têm mínimos absolutos. Mas você tem que tomar cuidado. Só para funções contínuas definidas num intervalo fechado. Certo? Pode acontecer de que alguns máximos e mínimos absolutos ocorram nos extremos dos intervalos.
Isto pode acontecer. Não está proibido disso acontecer, certo? E algumas vezes os extremos eles podem ocorrer no meio do intervalo, em algum ponto intermediário. Olha para esse primeiro gráfico aqui. Ó. O máximo absoluto é f de c. O mínimo absoluto é f de d. Olha, o c e o d eles estão no meio do intervalo. Eles não são extremos do intervalo. Agora, olha para cá. Olha para esse segundo gráfico aqui. Ó. Esse f de c aqui é o máximo absoluto da função. E o c não é extremo no intervalo. Mas, olha só, no B, no B, a f assume o menor valor possível. Então, nesse caso aqui, ó, o extremo do intervalo vai me dar o valor mínimo absoluto da nossa função. Tá? Aqui, ó, ela atinge valores de máximo absoluto, nesse terceiro caso aqui, ó, em dois valores de C. Então, para dois Cs distintos, para C1 e para C2, você tem valor de máximo da função. Aqui, como f de C1 e f de C2 são máximos absolutos, eles são iguais. Eles têm a mesma imagem. C1 e C2 têm a mesma imagem e são máximos absolutos. E o D aqui, f de D, é o valor de mínimo absoluto. Né? Então, máximos e mínimos absolutos podem ocorrer nos extremos dos intervalos. Máximos e mínimos locais não podem ocorrer em extremos de intervalos. Fechados. Tá? Vamos olhar para esses dois gráficos aqui, olhar para essas duas funções. Né? Essa função aqui, ela está definida no intervalo que vai de 0 a 2, intervalo fechado. Certo? Ele está definido, então, nesse intervalo fechado, mas ela não tem valor de máximo. Por que ela não tem valor de máximo? Porque, olha só, essa função, ela assume valores muito próximos do 3. Ó, à medida que eu for me aproximando do 1 pela esquerda, a função vai se aproximando do 3. Quando eu me aproximar do 1 pela direita, a função vai se aproximando desse valor aqui, que é mais ou menos, que é cerca de 2, aproximadamente 2. Né? Então, o que acontece? Quando a função quer chegar perto, quando ela quer chegar no 3, ela não consegue. Quando eu estou chegando perto do 1 pela esquerda, eu vou chegando perto do 3 para chegar mais. Mas na hora que eu chego no número 1 aqui embaixo, ela cai para o 2. Né? Então, essa função aqui não tem máximo local. Aí você diz assim, putz, mas isso aqui é contraditório com o teorema do valor extremo. Né? Por que isso não contradiz o teorema do valor extremo? Porque o teorema do valor extremo só vale para funções contínuas. Essa daqui não é uma função contínua. Certo? Então, quando a função não é contínua, você não pode aplicar o teorema do valor extremo. Né? Pode ter, pode não ter máximos e mínimos locais. Extremo. Máximos e mínimos extremos. Mas ela não tem máximo absoluto, mas ela tem mínimo absoluto. Né? A f de 2, que é 0, é o máximo, é o mínimo absoluto dessa função. Então, quando a função não é contínua, pode ter extremos, pode não ter extremos. Pode ter máximo local, pode não ter. Pode ter mínimo local, pode não ter. Quando ela é descontínua, você não tem muita informação. Você não tem muita informação. Você não tem informação. Para a função contínua, você tem. Tá? O gráfico da direita, ó, ele é contínuo no intervalo aberto de 0 até 2. Aqui eu coloquei de 1 até 2, mas de 0 até 2. Mas ela não tem valor de máximo e nem valor de mínimo. Isso também não contradiz o teorema do valor extremo, que a gente acabou de ver, que a gente vai chamar de TVE, né? Não contradiz esse teorema, porque para aplicar o teorema, a função tem que ser contínua no fechado. Aqui você tem uma função contínua no aberto. E essa função aqui nunca chega no 2. Né? O 2 é uma assíntota vertical. Né? Então, não tem valor extremo. Absoluto, não tem valor máximo absoluto. Como nós já dissemos antes, a definição de máximo e mínimo não garante a existência, né? Máximo e mínimo não há garantias, né? Por outro lado, o teorema do valor extremo ele afirma que para funções contínuas no intervalo fechado você tem valor de máximo e valor de mínimo, né? Porém, o teorema do valor extremo ele não diz como que nós podemos encontrar esses extremos. Ele só diz, olha, existem. Função contínua no intervalo fechado tem máximo absoluto e tem mínimo absoluto. Só isso ele fala. Ele só fala, existe.
Como é que nós vamos encontrar? Onde é que nós vamos procurar esses caras, né? E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Então, por isso que eu falei no início que esse primeiro vídeo seria só para nós termos uma parte teórica sobre máximos e mínimos, né? E agora, a partir de agora, nós vamos começar a procurar, então, ferramentas que nos permitam dizer onde a função tem máximo, onde a função tem mínimo. Beleza? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.